Watch Dogs é responsável por iniciar o ciclo de decepções que até hoje atormenta a Ubisoft, revelado publicamente antes do Xbox One e PlayStation 4 chegarem às lojas. O título prometia visuais impressionantes e mecânicas que mudariam completamente a forma como interagimos com o mundo virtual. O resultado final foi um game mediano que reaproveitava muitas soluções encontradas em outros projetos da empresa, que apresentava um visual somente aceitável, de história apresentar alguns pontos interessantes. A má impressão deixada pelos outros aspectos do título foi suficiente para que até o momento o estúdio não dê nenhum indício público de que uma sequência está a caminho. Ace, fundador por algumas mentes responsável por Perfect Dark e GoldenEye, o estúdio Free Radical construiu sua reputação com jogos de qualidade como Team Splitters e Second Sight, dispondo de um bom currículo, um time talentoso em um momento que não havia muita concorrência no mercado. No início da geração PlayStation 3 e Xbox 360, Ace tinha tudo para ser um dos maiores jogos de todos os tempos. O resultado foi um game de tiro em primeira pessoa genérico. Sequer chegou perto do objetivo de matar Halo. A transição para novos hardwares aliada a pouco tempo disponível para a produção do gamer contribuiu para o fim de atividades do estúdio, que não conseguiu recuperar o dinheiro investido na criação da experiência. I should know. I was one of them. Matrix, em uma época em que falar sobre lançamentos de multimídia ainda era algo novo. Enter the Matrix vinha acompanhado de promessas. Não somente o jogo era uma peça-chave para entender acontecimentos, segundo o filme da série cinematográfica, como ele prometia uma adaptação do filme para game que ia valer a pena. O título que chegou às lojas claramente teve seu processo de desenvolvimento apressado, que resultou em diversos bugs e um sistema de batalhas que nunca mostrava seu verdadeiro potencial. Também não ajuda o fato de que a história não tinha foco, personagens secundários interessantes e um roteiro tão confuso que fazia a conversa com o arquiteto algo simples de compreender. Duke Nukem Forever. Nenhuma lista de decepções está completa sem a inclusão de Duke Nukem Forever. Apenas passar anos no fantasy, o game finalmente chegou às lojas em 2011, acompanhado de críticas nada elogiosas. When the invaders came back, Se em they came back 1996 angry. Duke era visto como uma figura engraçada, 15 anos depois, They seus tore our planet comentários apart, dignos bit de um by adolescente bit. mostravam But que they ele made é one um mistake. personagem imaturo que não They shouldn't have gone acompanhou after a our evolução women. dos tempos também. Damn Não it. ajuda Why em do they nada always o take game the hot ser ones? uma verdadeira colagem de modos evoluídas que se basearam no sistema de combate antiquado. Right in the jewels. Rest in pieces. Fuse, o nome Insomniac normalmente é associado a games repletos de armas criativas, cenários coloridos e uma estética estilizada, e parecia que era justamente isso que seria encontrado em Overstrike, um dos primeiros games multiplataforma do estúdio após alguns anos trabalhando exclusivamente com a Sony. A partir do momento em que o título foi rebatizado como Fuse, já era possível sentir que o resultado final não seria muito bom. Sob o guarda-chuva da Electronic Arts, o estúdio produziu um game que é a definição exata da palavra genérico, combinado
elementos com uma jogabilidade praticamente copiada em Gears of War, e personagens sem personalidade que são esquecidos a partir do momento em que você desliga o videogame. Alien Colonial Marines, um dos melhores exemplos como material promocional de um jogo pode ser enganador. Alien Colonial Marines provoca discussões até hoje se nos trailers de divulgação ele parecia oferecer momentos de ação tensos e gráficos impressionantes. A experiência que chegou às lojas era desprovida de personalidade e apresentava uma inteligência artificial horrenda. Após o lançamento, a SEGA processou a Gearbox alegando que a empresa havia desviado recursos destinados ao jogo para investi-los no desenvolvimento de Borderlands 2. A acusação, que acabou arquivada nos tribunais apesar das críticas negativas e da propaganda enganosa, rende Pitchfork ser o estúdio continua afirmando até hoje que sua equipe nunca agiu com uma má fé em relação aos jogadores. Red Steel, um dos primeiros gamers da Wine, Red Steel prometia reproduzir de forma realista a sensação de manejar uma espada ou uma pistola em uma experiência recheada de ação. Em outras palavras, o título deveria provar que o controle de movimento da Nintendo não seria somente para se divertir em Wii Sports. Infelizmente, o game chegou às lojas, apresentava controles horríveis que não respondiam às ações dos jogadores, apesar de uma sequência lançada para a plataforma resolver muitos desses problemas. A má impressão deixada pelo título original foi suficiente para enterrar de vez qualquer chance de franquia fazer algum sucesso. Spore, conhecido pela criação de SimCity, The Sims, o designer Will Wright tinha grandes planos para Spore. Apenas diversos anos de desenvolvimento, o resultado final não chega a ser ruim. No entanto, ele é muito distante de corresponder a sequer uma fração do imenso hype criado em relação ao projeto. Enquanto os sistemas de criação de criaturas e de desenvolvimento de uma civilização são interessantes, parece que o título não consegue ir muito além disso. A sensação de jogar Spore é mais ou menos como se, após você criar um avatar de Sims, ele simplesmente ficasse andando em uma casa sem fazer nada de interessante. Two Women é o game que marcou o início do fim das atividades do estúdio Silicon Knight, responsável por títulos como Blood Omen, Legacy of Kain e Eternal Darkness. Exclusivo para primeiro Xbox, o game prometia um sistema de combate envolvente e mecânicas de RPG bem aplicadas. O que tivemos no lugar disso foram confrontos sem criatividade e encontros com chefes que podiam ser vencidos simplesmente segurando a alavanca direcional. Também não ajuda o fato de que, após horas engolindo uma história sem graça, o jogo acabava sem uma conclusão e dizia
simplesmente para que comparássemos o Two Women 2, o projeto que nunca saiu do papel. Destiny, quando a Bungie decidiu deixar de lado Halo para se concentrar em uma nova franquia, as expectativas do público imediatamente se tornaram bastante altas. Trabalhando em parceria com Activision, o estúdio anunciou Destiny, uma jornada épica repleta de batalhas cooperativas cuja história foi feita para durar pelo menos uma década. Quando o título chegou às lojas, nos deparamos com uma experiência com boa jogabilidade, mas que apelava demais para a repetição e que parecia carente de conteúdos, vários patches e algumas expansões depois, para que o estúdio finalmente corrigiu os rumores do jogo e já consegue entregar aos jogadores uma experiência que foi prometida originalmente. Peggy 18. Assassin's Creed The Unity. Em 2016, Assassin's Creed deve tirar um ano sabático conforme a Ubisoft decide quais rumores futuros da franquia. O principal responsável por isso é Unity. O título marcou uma estreia desastrosa da série na geração de consoles liberada pela Xbox One e pelo PlayStation 4. O título chegou às lojas repleto de bugs, muitos deles responsáveis por quebrar totalmente o avanço da aventura. A situação foi tão grave que a empresa cancelou o desenvolvimento do Season Pass para se concentrar em arrumar o estado do software, que hoje em dia está em um estado melhor. No entanto, nem mesmo as correções tardias e o lançamento do elogiado Syndicate conseguiram apagar a manchada deixada por Assassin's Creed Unity. There are men who struggle against destiny, and yet achieve only an early grave. Dragon Age 2. Dragon Age Origin era um verdadeiro tributo aos RPG do passado, fazendo a combinação perfeita entre sistemas complexos e gráficos de alta qualidade. Para a época, diante do sucesso de RPG, a BioWare logo tratou de preparar uma sequência que parece não entender direito muito do que deu certo no título que iniciou a franquia. Embora a empresa tenha feito evoluções no sistema de combate e apresente personagens legais como Enkel e Varric, a simplificação de alguns sistemas foi decepcionante. Entre critérios que prejudicaram o título estão labirintos repetitivos e poucos inspirados, além de uma história que demora a engrenar. The Order 1886. A palavra hype define bem The Order 1886. Apostado em um visual vitoriano, o título prometia ser o primeiro grande lançamento exclusivo do PlayStation 4. Chegado às lojas acompanhado de muito alarde, o título definitivamente muito bonito, mas não tem substância o bastante para poder ser considerado o título marcante. Entre os aspectos que decepcionam no jogo está uma campanha muito curta e sistemas de jogabilidade que não trazem nenhuma novidade substancial. A impressão que fica é de que a Red Hat Down entregou somente a base do que poderia vir a ser um título indispensável. Quem sabe uma futura sequência, cada vez mais improvável, possa apagar a má impressão inicial.
Resident Evil 6. Resident Evil 6 é a prova que, de ter uma equipe de produção imensa espalhada por diversos continentes, nem sempre é benéfico para um jogo. O título da Capcom aposta ainda mais na ação do que seus antecessores, apresentando momentos que deixam completamente de lado o estilo serviçal horror pelo qual a série ficou conhecida. Infelizmente, os sistemas de jogabilidade usados pela companhia parecem estranhos e a história confusa também não ajuda muito. No entanto, estes problemas não impediram que o game vendesse milhões de cópias, já que o seu lançamento que não foi suficiente para satisfazer a Capcom, que esperava obter como um jogo sucesso semelhante ao da franquia Call of Duty. This is Raccoon City all over again. É isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Dá um like, inscreve no meu canal, compartilha nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.